A gente vai seguir aqui com outro assunto no Morning Show agora. Vamos falar dos 4 brigadistas que foram presos, né, sob suspeita de terem ateado fogo em florestas de Santarém. Eles deixaram a cadeia nessa quinta-feira. Vamos para os detalhes, Fefito. Pois é, a justiça determinou ontem a soltura dos 4 brigadistas que tinham sido presos na terça-feira, lá em Alter do Chão, no Pará, sob suspeita de terem iniciado incêndios florestais na região. O curioso é que esses brigadistas, segundo o Ministério Público, não estavam sendo investigados, portanto a prisão deles causou grande surpresa. Eles teriam sido presos, eles foram presos por causa de áudios atribuídos a eles, nos quais eles falam sobre receber equipamentos para combater o incêndio. O Daniel Gutierrez Govino, João Vitor Pereira Romano, Gustavo de Almeida Fernandes e Marcelo Aronque Werner foram presos no âmbito da Operação Fogo do Sairé, que era assim que se chamava. A decisão de soltar os brigadistas partiu do mesmo juiz titular da vara criminal que um dia antes tinha negado a liberdade a eles e depois tinha prometido reanalisar a situação. Essa situação tem sido considerada por muitos especialistas como esdrúxula, especialmente porque não havia provas contundentes de que eles merecessem essa prisão preventiva. O Ministério Público Federal lá do Pará se manifestou sobre o caso, afirmou que enviou um ofício à Polícia Civil requisitando acesso integral ao inquérito que acusa os brigadistas. Na investigação federal, nenhum elemento apontava para a participação deles. O governador do Pará, Helder Barbalho, também determinou a troca do delegado que comandava as investigações depois desse fato. Segundo a decisão do juiz, os investigados já foram ouvidos em sede administrativa e a autoridade policial não apresentou subsídios ou fatos novos que tornassem imprescindível a manutenção da custódia tutelar. É muito curioso que essa coisa do fogo esteja rendendo até hoje e agora sobre até mesmo para o Leonardo DiCaprio. Em live no Facebook, o Jair Bolsonaro declarou que a WWF, que é uma associação não governamental em defesa do meio ambiente, teria recebido dinheiro, ou melhor, teria dado dinheiro a esses brigadistas porque eles teriam cedido fotos e etc. e recebido doações de Leonardo DiCaprio. A WWF nega veementemente que qualquer dessas duas coisas tenham acontecido. Será isso desinteligência ou desinformação desse governo? O fato é que a prisão desses 4 causou muito espanto. Vamos falar disso um pouco rapidamente aqui, vamos comentar. Eu não sei, me parece enfim, tem tanta coisa ali nessa discutida. A Marina Silva teve com a gente aqui, foi perguntada pelo Felipe Moura Brasil, que participou da nossa entrevista aqui com a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a respeito dessa prisão desses rapazes. Você vê esse vídeo, quer dizer, parece uma coisa muito arbitrária, uma tentativa de intimidação, uma tentativa de estabelecer uma narrativa que corrobore essas políticas de flexibilização com as questões do meio ambiente, com as questões da preservação, da floresta. Veja, os meninos saíram da prisão com o cabelo raspado. Parece eu não sei, eu quero crer que é uma coisa isolada de algum policial. Parece que o delegado que conduziu foi afastado, né, da sua posição. Eu quero crer que é uma coisa isolada, mas é difícil quando você tem um campo de discussão e de embates tão acalorados e com visões tão diferentes, né? De um lado, as ONGs, os ambientalistas, do outro lado, um governo que busca apresentar políticas que flexibilizam, como eu disse, essas questões voltadas à preservação do meio ambiente. Eu acho lamentável que esses meninos tenham sido expostos a essa condição. Tem que se investigar, tem que buscar o conhecimento da real situação que levou esses meninos para a cadeia e que fizeram sair de lá carecas. As provas que foram apresentadas, pelo menos as que a gente pôde ver através da imprensa, né? Um vídeo de treinamento, né? Tem um vídeo de treinamento deles. Diz que tem imagens onde claramente ali eles teriam que ter ateado aquele fogo, junto né? Com a brigada onde na imagem dá essa leitura. Uma ilação em relação a e depois a própria brigada, as próprias ONGs aqui, não sei quem exatamente explicou, que no treinamento da brigada, com acompanhamento do Corpo de Bombeiros, algumas vezes é iniciado um foco de incêndio para até se explicar como é que se apague, que existe uma técnica, né, de fogo contra fogo com a presença do Corpo de Bombeiro, que é um treinamento de brigada aquilo, não é o início de um incêndio criminoso
criminoso, é um treinamento da brigada. Então, uma das hipóteses que é apresentada pelo pessoal das ONGs é exatamente de que essas imagens possam ser reais, realmente capturadas, mas fora de contexto. As próprias ligações que a gente tem ali, as transcrições e tal, e a defesa dos advogados dos meninos é que são conjecturas, né? Ah, eles sabem aonde vai ter fogo e isso é muito estranho. Bom, eles não falam ali, é uma conversa de um dos meninos com uma outra moça dizendo o caminho que vocês vão fazer vai ter fogo porque, enfim, tá tudo queimando. Não dá pra saber, é realmente algo muito sutil ali, eu não vi nada de concreto, onde você vê ali um e-mail. Oi, tudo bom? WWF, vou te vender essas fotos, você me dá 70 mil. Ou com a gasolina aí aqui. Um troca mensagem com o outro e diz, tô tocando fogo aqui, o fogo já tem 5 quilômetros, as imagens estão lindas. Isso seria muito objetivo. Eu não vi nada em relação a isso, que sigam as investigações feitas de forma bastante supervisionada, acho que como disse a Marina aqui, pra gente não ter dúvida, né? E poder realmente encontrar o que importa, né? Que é quem, se houve incêndio criminoso, que se culpabilize. E se tem alguém que está sendo punido injustamente... O que a gente não vê acontecer com os grileiros lá do tal do Dia do Fogo, que foi mensagem de WhatsApp, aí sim. E foram, inclusive, recebidos pelo governo. Acho que o que se coloca aqui é a contestação do papel da imprensa, né? Porque os brigadistas, segundo a denúncia do antagonista, teriam feito serviço de proteção voluntária da floresta e teriam feito queimadas, praticamente acusou queimadas criminosas, venderiam fotos, denúncia dessas queimadas para ONGs. Eu acho que é uma denúncia seríssima, complicada, deu a cara dos meninos à tapa, eles foram filmados saindo da prisão. Seria, se fosse eventualmente uma mentira, uma coisa asquerosa da própria imprensa e dar um alarde a algo que não foi devidamente investigado. O Ministério Público, falando das queimadas em setembro, por exemplo, diz que não havia nenhum elemento de que esses brigadistas teriam participado dessas queimadas. E a troca do delegado do caso gera mais ainda suspeita de desconfiança, né? Então é muito difícil para mim realmente comentar algo que ainda está sob júdice, exatamente sobre o éreo da investigação. Então a gente tem que esperar os fatos. Agora, se houver a comprovação de algum tipo de manipulação ou distorção, realmente é um erro grotesco das pessoas que acusaram peremptoriamente. É um erro grotesco também do presidente Bolsonaro, que fez uma ironia em relação aos meninos. Tá? Então.